Pets e fogos de artifício, uma combinação sempre polêmica, né? Um problema que piora, principalmente nessa época do ano. Os animais eles são mais sensíveis ao barulho e alguns, inclusive, até acabam fugindo por causa do estresse provocado pelos fogos. Mas há maneiras de amenizar o sofrimento do animal? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Quem sabe a gente tem a resposta, veja só. Quem vê o Tadeu e a Fiona todos serelepes, não imagina o quanto eles sofrem nessa época do ano. E tudo por causa de fogos de artifício. Essa época é bem complicada, né? Porque todos aqui são adotados, então eles têm já os traumas dele, né, desde de sempre. Então acaba sendo... Eles ficam muito assustados nessa época, porque é muito barulho, barulhos são muito altos e tudo mais, principalmente no ano novo, né? E aí eles se assustam, fica latindo, ou fica se escondendo, fica tentando entrar embaixo das coisas e tudo mais. Então é meio complicado. A Débora é dona de uma hospedagem para cachorros. Em outros anos, ela já passou apuros com alguns hóspedes. Teve uma situação que não era aqui nesse endereço, era em outro, que agora a prefeitura não está mais soltando fogos, mas na época soltava ainda. E aí dois cãezinhos ficaram bem estressados, mesmo a gente colocando em ambiente tranquilo, com música, os outros ficaram tranquilos, mas eles não. E aí a gente colocou, né, o algodãozinho, a faixinha, e aí o cão até dormiu, né, tranquilinho, porque ele realmente não estava ouvindo o barulho. Veterinários explicam que todo esse medo tem um motivo. Os cachorros têm um ouvido muito mais sensível do que nós, humanos. Durante os fogos, os animais eles literalmente entram em pânico, porque a audição deles é muito mais apurada do que a nossa. Então esse pavor faz eles quererem fugir, né? Eles podem se machucar no portão, podem escapar para a rua e você nunca mais encontrar, ser atropelado. E alguns podem urinar, defecar, ter convulsões e até uma parada cardíaca. Para animais que sofrem com o barulho dos fogos de artifício, o recomendado por adestradores é não deixar o bichinho sozinho em casa. Isso pode deixá-lo ainda mais assustado. O ideal é colocar ele em um ambiente calmo, com música, para que o seu bichinho passe a virada de ano muito mais calmo. Normalmente, filhote, a gente percebe que não se afeta tanto. Por a gente não saber se de repente eles têm um pouco menos sensibilidade, mas você pode já dar alguma coisa para ele fazer também nesse momento dos fogos, nessa situação, né, de brincadeira ou alguma coisa positiva ali para ele estar se distraindo. Mas se o cachorro já tiver medo, o treinamento precisa ser feito aos poucos. O cão já tem problema, se ele já tem trauma, aí já precisa de um ambiente que abafe o barulho, né? Tem cães que são mais sensíveis ainda, é bom colocar um algodão no ouvido, enrolar uma faixa para que segure esse algodão e ajude a abafar também. Né? Coloque um som para dar uma disfarçada nesse som do barulho dos fogos. E existem abafadores já do mercado que você pode comprar também. Então já comprar antes, né? Para esse momento você já sabe que seu cachorro já tem problema, então já pode se prevenir. A Letícia já segue as recomendações da adestradora. Ela deixa os cachorros dentro de casa para não sofrerem tanto com o barulho. A gente acaba colocando eles dentro de casa, né, num local mais fechado, porque daí os ruídos ficam, né, mais abafados. Isso já ajuda bastante. E também dou algum petisco, né, alguma coisa para eles ficarem roendo, para distrair e não prestar atenção nos fogos. É o que dá para fazer também, né? A gente nunca tentou colocar aquelas coisas para amarrar neles e tudo mais, porque eu acho que eles também não iam ficar confortáveis. Mas é isso que a gente tenta. E também manter dentro de casa para não ter perigo de fuga e tudo mais, porque é uma coisa que acontece bastante, né? Mas melhor do que petiscos seria mesmo se não tivessem fogos barulhentos. O Tadeu, a Fiona e vários outros cachorrinhos iam passar a virada de ano bem mais tranquilos. Pense no seu animalzinho de estimação antes, tenha cuidado e, claro, não abandone. Falo isso porque a gente sabe que, estatisticamente, nesse período do ano, muita gente viaja e acaba esquecendo o seu amigão, deixando aí sem cuidado ou, o que é pior, abandona na rua. Então, tenha responsabilidade. É uma vida, né?